Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais um vídeo? Gente, tô aqui na confeitaria, vou fazer massa branca e massa de chocolate. Eu vou ter nesse final de semana, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Hoje eu vou ter que ficar na produção só durante o dia mesmo, eu não posso ficar até muito tarde, porque que eu vou pra igreja à noite. Então, o que que eu tenho? Eu tenho dois bolos. Eu tenho dois bolos pra semana que vem, só que eu quero já deixar a massa pronta hoje. Pra esse final de semana eu só tenho dois bolos, um de 4 quilos que vai ser no aro 25 e um de 2 quilos que vai ser no aro 20. Eu vou fazendo aqui as coisas e vou falando com vocês. Então, são só dois bolos. Esse de aro 20, ele é pra um bolo de doce de leite com abacaxi, que deveria de ser 2 quilos. Dori, mas por que você tá fazendo aro 20? Eu vou explicar. Então, o que que eu... Só que assim, eu tenho mais dois bolos que já estão pagos pra semana que vem, então eu quero já deixar pronto hoje. E eu tenho também mais um bolo pra só lá pra quase final do mês, que eu quero já deixar a massa pronta hoje. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. 420. Não, eu quero aproveitar e já deixar todas as massas prontas. O freezer deu problema, gente. A gente teve que devolver pra assistência, eles vão arrumar. Eu tô sem freezer, então a minha dificuldade aqui tá sendo que eu não tenho aonde botar as coisas. Meu freezer em casa tá lotado. E aqui não tem freezer também. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que as massas que eu fizer pros próximos meses, próxima semana, eu vou deixar no meu congelador de casa, entendeu? Que também estão... Só dar uma organizada dá pra pôr, porque estamos sem freezer, gente, não tem o que fazer. Então é isso. Eu vou falando com vocês no decorrer do vídeo. Gente, deixa eu explicar pra vocês por que que um bolo de 2 quilos eu vou fazer no aro 20 e não no aro 17. Eu acho que quem trabalha com bolo por quilo faz no aro 17 um bolo de 2 quilos, certo? Só que eu tive uma reclamação um dia desses, de que o recheio tava muito firme. O cliente até falou que o recheio tava duro, que tava puxento na hora de cortar e que ficou agarrando na faca. Eu sempre tomei muito cuidado com isso, é por isso que eu faço barreira de contenção. Eu confesso que a minha barreira de contenção eu faço bem firme mesmo, tipo ponto de enrolar, né? E ele me deu essa reclamação. Então, eu peguei e falei assim, então eu vou ter que melhorar a questão dos meus recheios, deixar eles mais cremosos, mais molinho e, consequentemente, fazer uma barreira de contenção, só que não de brigadeiro, pra não ficar ruim pra cortar, né? Então, eu tive a ideia de fazer a barreira de contenção de ganache de chocolate. Só que aí, qual que é a minha linha de raciocínio, né? O cliente... aquela parte que vai ser a barreira de contenção não foi o que ele pediu, certo? Então, eu tenho que compensar essa barreira de contenção, esse canto, né, que meio que não faz parte do pedido do cliente. Então, por isso que eu tava com a ideia de deixar o bolo um pouco mais largo, maior, para compensar essa barreira de contenção de chocolate. E eu tô vendo se eu vou fazer desse jeito. Eu fiz desse jeito, porém, depois eu analisei e vou fazer no aro comum mesmo, só que vou deixar o bolo mais alto. Eu acho que vai ser melhor. Ó, massinha pronta, ó, como ela fica bem fofinha e aeradinha, né? Eu tô com uma farinha nova aqui, que o nome dessa farinha... Eu gosto da 101 Premium, né? A que eu comprei agora, gente, não lembro o nome, se é Anaconda. Eu não gostei. Eu achei que o bolo, ele fica com aparência, assim, de pão, sabe? Pouca coisa, assim, tá? Não sei se é um gosto mais forte, assim, da farinha, a textura, não sei. Mas é o que tá tendo pra hoje. Em contrapartida, essa farinha deixa o bolo mais estruturado, mais firmezinho, deixa aquele bolo muito fofinho, sabe? Então, também isso é bom. Aí, tô usando ela, né? Porque eu comprei 5 quilos.
E é isso, aí eu vou colocar ali nas formas agora, tá tudo untado, vamos ver se vai dar pra fazer um pouco das formas. Não vou colocar pra 2 discos, vou colocar só pra 1 disco, tá bom? Esse forno eu ainda tô pegando o jeitinho dele e já vi que 2 discos não dá certo nele. Aí aqui eu já coloquei o ovo e o açúcar pra bater da massa de chocolate, que é enquanto essa massa estiver no forno, ela vai começar a assar, né? Ela vai assar, aí na parte de dourar eu boto as formas pra cima no forno e aí coloco essa aqui na parte de baixo, que é onde assa mais rápido, né? Que o calor tá mais intenso. Aí quando aquela estiver pronta eu tiro e essa termina de assar. Ó, gente, as massas de chocolate estão prontas. Eu sempre tiro a casquinha, tá? Já esfriaram. Ó, ficou bem fofinha. Aí aqui tá as brancas, ó, eu já tô pegando pra embalar. E eu não tinha forma baixinha, assim, né, de aro 20. Então, eu coloquei na de aro 22, só que essas que sobram aqui eu vou fazer tipo produto de bolo no pote, sabe? Que nem essa fininha aqui. Aí, então, só deu pra um bolo, ó. E ainda vou cortar uns topinhos. Mas eu quero deixar anotado, sabe? A quantidade de massa pra um disco, né? Pra cada um. Se bem, gente, que eu prefiro, às vezes, tirar, sabe? Na hora ali o topinho. Porque quando você assa, às vezes pode reduzir muito, né? E aí correr o risco de ficar muito fininha. Então, pra não correr o risco, eu prefiro deixar mais grossa. Tiro o topinho, tiro um pouquinho, né? Pra deixar na altura que eu quero. E o que sobra eu faço de bolo no pote. Tô preferindo fazer assim. Gente, outro dia eu estou onde? Na minha casa. Não tô em São Paulo, tô em São Bernardo, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu acabei de chegar do mercado. Aqui tá as massas que eu fiz ontem. Então, lembra que eu falei que eu tava tentando fazer todas as massas para todas as encomendas? Pois é, não consegui fazer todas. O que rendeu mesmo, assim, pra bolo, né, pra já tá separado. Então, rendeu esses 3 discos aqui, ó, que é pro bolo de abacaxi, pra bolo de 2 quilos. Então, esse daqui é pra sábado, hoje é quinta. Então, aqui já tá pronto. Ó, gente, eu tô colocando o peso da quantidade de massa que eu vou usar pra cada bolo. Pra quando eu finalizar o bolo, eu saber quanto que eu gastei, qual foi realmente o meu custo e quanto que é o meu lucro. Só que pra isso, eu preciso saber exatamente quanto que eu tô colocando de cada recheio de massa, porque às vezes passa, né? Às vezes passa, principalmente a massa, que não dá pra gente ter muita certeza. Então, assim, desse jeito, eu encontrei uma forma de ter certeza de quanto que custou aquele bolo específico daquela encomenda, tá? E também quando eu fiz a massa, eu percebi que quantidade que eu tinha que ter colocado para esse aro. Como eu falei, lá aquele forno eu tô aprendendo a usar ele ainda, né? Então, aqui eu tinha colocado 400 gramas de massa crua. Só que eu tive que cortar um topinho, aí os topinhos virou massinha de bolo de pote. Então, na verdade, eu devia ter colocado uns 280 gramas, 300, na verdade umas 300 gramas, tá? Ó, pra ficar assim bom. Aí aqui tá 2 massas, ó, também coloquei, ó, quantidade. Aqui tá 2 massas, ó, do bolo de aro 25. Falta uma que tá congelado, que eu já tenho. Então, aqui é o que rendeu. Aí, rendeu mais 2 discos pra um bolo de 2 quilos. E o resto é tudo bolinho de pote. Por quê? Porque eu errei a quantidade na hora de colocar na forma. Mas, assim, com os testes eu vou saber. E aí, gente, eu vou padronizar. Eu vou deixar do lado aí uma tabelinha que eu tô criando com todos os meus produtos tabelados, com o lucro certinho. Eu tenho que estar atualizando, assim, rigorosamente, gente, porque não dá. Eu falho muito nessa parte de financeiro, né? E eu quero tentar ser o mais... Eu já falei isso algumas vezes, mas agora é sério. Quero tentar ser bem certinho. Ó, aí aqui, ó, é as compras de casa. Então, eu tô separando. Quando eu vou no mercado, como que eu tô fazendo? Eu
eu passo primeiro ou as de casa ou as da confeitaria. Antes eu tava passando separado, mas eu não guardo as notinhas, então não tá adiantando de nada. Então eu resolvi assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na mesma notinha mesmo, não tô guardando a notinha mesmo, mas aí eu preciso saber o que é de casa e o que é da confeitaria. Aí eu passei primeiro tudo que era de casa, pra na hora de eu passar pra minha planilha de fluxo de caixa, eu saber quanto que foi de despesa e já ir tirando os descontos que eles dão, né? E aí depois eu sei tudo que é material de confeitaria. Eu vou deixar uma tabelinha, essa tabelinha ela é um pouco mais complexa, então depois eu mostro pra vocês a tabelinha que eu criei de fluxo de caixa, mas é simples e ao mesmo tempo é meio chatinho, tá? Aí aqui as coisinhas de casa, coisa de gato. Eu uso bastante isso daqui, ó, eu uso muito isso daqui, guardanapo, né? Aí aqui, ó, da confeitaria, eu comprei os leite condensado pra fazer as encomendas. Comprei esse creme de leite, gente, que olha, tá dizendo que é 20% de gordura. Esse creme de leite eu vejo os confeiteiros falando muito bem. Na verdade, assim, essa marca, né? Muito bem, gente, tá uma crise, assim, que leite condensado, tudo 6% de gordura, até menos às vezes. Então tá difícil de você comprar uma marca boa. Não comprei leite moça, peguei Itambé, né? Porque como eu vou deixar eles mais molinhos, então não tem muita diferença ser a marca em si, mas eu queria que fosse integral, tá bom? Para os bolos de festa, confeitado, eu dou prioridade do leite condensado ser integral, tá bom? Eu posso até misturar, mas a prioridade é integral, que eu puder, né? Integral sim. Aí um açúcar, porque aqui é só pra eu poder fazer a calda do abacaxi, que é o bolo de abacaxi com doce de leite. Aí eu comprei 2, eu quero que sobre um pouco. O que sobrar um pouco, eu vou fazer bolo, tá? Aí, esse chocolate branco, eu já tenho chocolate meio amargo lá na confeitaria, né? Então, eu peguei chocolate branco e eu vou fazer as barreiras de contenção. Que for recheio mais branco, vai ser com o chocolate branco. Que for recheio preto, vai ser com o chocolate meio amargo. Tudo fracionado, tá? E aqui, limão. Esse limão foi para quê? Esse daqui é de casa. Então, é isso. Eu vou começar com a encomenda do bolo de 4 quilos, que é de recheio de beijinho com chocolate. Gente, ó, eu já molhei um disco do bolo, ó, esse é de 25 centímetros. Aí eu deixei ele aqui porque eu quero fazer um teste se vai estar bem molhadinho mesmo, sabe? Então, gente, às vezes eu molho tanto massa de chocolate, quando eu vou ver, na hora que eu vou decorar, tem umas partes meio secas, isso me incomoda, por quê? A massa de chocolate, ela absorve muita calda e ela resseca também. Então, assim, às vezes na hora parece que ficou bem molhadinho, mas depois não ficou, né, tanto. Então, isso não é legal. Aí aqui tá o beijinho, ó. Eu fiz um ponto mais molinho, só que até que mesmo ele molinho, ele já ficou numa consistência boa. Mas eu não vou confiar de não fazer barreira de contenção, não. Aí, vou deixar aqui só pra dar uma absorvida boa, né? Enquanto eu vou fazendo outras coisas, até mesmo porque eu preciso que esse esfrie pra eu poder colocar no bolo. Esfria um pouco, né? Por causa mais da barreira de contenção, que ela é de chocolate, senão derrete. É mais isso. Mas eu acho que eu vou molhar mais um pouquinho aqui. E essa massa eu tô fazendo com mais óleo pra ela não ressecar tão fácil. Enfim. Aí falta fazer o brigadeiro. E esse bolo em si, ele é bem facinho de terminar. Gente, então aqui tá, ó, o bolinho que eu já fiz a primeira camada. Coloquei 850 gramas de beijinho, tá? O brigadeiro tá quase pronto, aí eu coloco o resto. Ó, gente, vou montar aqui a última parte do bolo. E o que aconteceu? Primeiro, olha essa bagunça, né? Misericórdia. Vocês são assim também, bagunceiros? Ó, então aqui eu deixei o brigadeiro mais molinho, ó, fiz uma barreira de contenção de chocolate. Esse daqui, ele tá bem durinho. O que aconteceu? Esse daqui, ó, que eu fiz, ele tá mole, ó. Eu fiz tipo uma barreira de contenção de chocolate branco. Primeiro que eu achei muito enjoativo.
E ele não endureceu, porque eu coloquei 32 gramas de creme de leite para cada 100 gramas, né? E essa quantidade não ficou boa. Eu achei que por ser branco, ele seria mais duro, né? Mas não. Aí, então, ainda bem que eu tinha chocolate aqui blend. Eu nem lembro agora se era ao leite, eu acho que era blend mesmo, da Top Harold. Aí eu misturei, tinha um monte, eu nem pesei. Só sei que até ficou escuro, ó. Eu misturei, sabe, com aquele mole, derreti tudo. E aí ele ficou bem durinho, ó. Aí eu coloquei aqui. Aí deu certo. Então, tô pegando jeito ainda, né? Porque eu tô fazendo agora, assim. Antes eu fazia com brigadeiro. E agora que eu vou voltar a fazer com a ganache, né? Que na verdade é chocolate, né? Até que ficou uma ganache mais cremosa, assim, firme, mas não tão dura, sabe? Então, eu gostei desse jeito. Vou ter que comprar chocolate meio amargo, porque eu só... Vocês viram que eu comprei chocolate branco, né? Enorme. Inclusive, aí eu vou misturar os dois. Lembra desses doces de leite que tava no congelador? Aí eu vou usar, ó. Vai sobrar um pouco, eu acho. Já descongelou, ó. Vou dar um ponto só um pouquinho. Aí tava comendo um brownie, ó, gente, que eu tinha feito. Esse brownie que eu fiz um dia desses que eu fui lá pra São Paulo. E eu achei que ele ficou meio cru, sabe? Por conta do forno e tudo. Então eu não quis usar ele pra nada, né? Mas ele tá gostoso, eu tô comendo ele aqui, ele tá gostoso. Aí eu comecei a cortar os abacaxi e eles estavam meio verdes, sabe? Não tava nem tinha caldo direito. Mas às vezes eu até prefiro. Aí deixei bem picadinho, ainda bem que eu peguei uma promoção, que ele tava, acho que uns 6 e pouco cada um, achei na promoção. Usei os dois e acabei usando os dois abacaxi no bolo de 2 quilos. Vocês acreditam? Foi muito abacaxi, eu quis deixar bem recheado. E ainda bem que eu peguei na promoção, porque senão ia ficar inviável. Porque às vezes você acha por 10, 12 reais um abacaxi, né? Então, aí valeu a pena colocar os dois, mas tem que ficar muito esperta, porque senão o adicional que o cliente paga não vale a pena. Oi, gente, interrompendo o vídeo aí, nesse momento preguiça aqui, editando o vídeo. E eu só vim finalizar o vídeo, gente, porque eu vou fazer um teste, deixar os vídeos assim mais curtos, tá? Mas se você for do time que gosta de vídeos mais longos, deixa aí nos comentários. Se você for do time que gosta dos vídeos mais curtos, mais objetivos, deixa aí no comentário também. Vou fazer alguns testes e ver o que que sai, ó, o que que fica melhor aí pra vocês, tá bom? Já vou editar a continuação do vídeo, né, que é das decorações. Então, fica ligadinho que no próximo vídeo vai ter a decoração dos dois bolos, tá? E atualização das novidades, de tudo que tá acontecendo por aqui, tá bom? Não deixa de assistir o próximo vídeo. E se você for novo, ó, deixa já um joinha e se inscreve, tá, no canal. Me segue lá no Instagram também, que é doriamorales.cakes, tá bom? E eu tenho uma novidade aí pra vocês que eu vou contar no próximo vídeo, que eu já vou adiantar que eu vou fazer uma página nova de Instagram. E aí eu divulgo aqui pra vocês também. Essa página nova vai ser pra eu divulgar só lá em São Paulo, tá? Eu vou ter 2 páginas, a minha Dória Morales que eu atendo em São Bernardo, e vou ter uma marca nova, né, na verdade, lá em São Paulo. Mas aí eu atualizo vocês tudo certinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.